realmente se empolgar ou ainda é cedo? Não, tem motivos para se empolgar. É claro que o campeonato do Bahia é um campeonato de disputa de competições internacionais. O Rogério Ceni deixou isso claro, inclusive, no início da temporada. O Bahia fez um primeiro semestre sem títulos, né? Perdeu o estadual para o Vitória e caiu na semifinal da Copa do Nordeste para o CRB jogando em casa, empatando por 0-0 e saindo nos pênaltis. E começa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, não esqueçamos, né? O Bahia também está entre os 16. Começa o Campeonato Brasileiro com enfrentamentos que muitas vezes você coloca no papel, na conta ali, e diz, opa, aqui eu posso perder pontos no caminho. Venceu o Botafogo jogando fora de casa. É um time que tem 100% de aproveitamento jogando em casa. Perdeu, mas foi bem contra o Flamengo também. Perdeu na estreia contra o Internacional quando o Inter jogava no Beira-Rio ainda. E saiu na frente, né? Acabou tomando a virada. É um time que fez gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e que vai administrando bem essa pontuação, principalmente jogando em casa. É lógico que se a gente for olhar para os últimos jogos, e o Rogério Ceni tinha poupado, ele jogou 45 minutos o Everton Ribeiro e 45 minutos o Cauli no jogo contra o Cruzeiro. Né? Fez essa gestão de minutos. Hoje, contra o Vasco, colocou a equipe completa. E no segundo tempo, o Bahia teve uma queda de rendimento que é natural de qualquer equipe que jogue nessa intensidade que jogou. O primeiro tempo do Bahia foi muito bom. Muito bom. O Vasco foi um time que a gente sabia que era sem o Payet, sem os jogadores de controle no meio-campo, naturalmente seria uma equipe de transição rápida. E o Bahia tomou um gol contra o Cruzeiro do mesmo jeito que tomou o gol de empate do Vasco. Né? Num contra-ataque, numa jogada rápida, numa saída. É bem verdade que o Vasco fez o gol no rebote, fez o cruzamento para a área e acabou fazendo o gol de empate. O Bahia tinha aberto o placar com o Tassiano, numa bola desviada. Mas foi um Bahia de controle do jogo, porque tem um quarteto de meio campo que é para controlar o jogo, contra um Vasco que ia buscar naturalmente esse jogo um pouco mais de amplitude para tentar chegar a bola no verrete quando a bola estivesse no último terço. Então, o Bahia perdeu alguns gols que poderiam deixar o time mais tranquilo, né? Duas bolas, teve uma bola na trave do Cauli, um chutaço no travessão, depois ele colocou uma bola por cima. O Bahia perdeu muitos gols, né? Principalmente no primeiro tempo. E aí veio o segundo tempo, que dá para a gente, obviamente, colocar a arbitragem como protagonista. Vamos falar sobre isso. Existiu ali uma falta marcada pelo árbitro do David no Gilberto, que ele acabou levando o segundo amarelo e acabou sendo expulso. É lógico que a gente não pode colocar na conta totalmente da arbitragem o resultado do jogo, mas condiciona também, porque isso, obviamente, 11 contra 10 contra um time que já tem muito volume de jogo, vai jogar o tempo inteiro no campo do adversário. E o Bahia hoje sabe fazer isso muito bem. E aí entraram a trinca, pelo menos, de confiança do Rogério Ceni no segundo tempo, né? O Ademir, ele tira o Gilberto, coloca o Ademir quase que como um ala mesmo, coloca mais uma referência, que é o Estupiñán, e coloca o Biel, que é o cara de 1 contra 1, de tentar abrir espaços, e isso tem funcionado nos últimos jogos. Acabou sendo mais uma vitória importante do Bahia. Vitória do Bahia? Uma vitória importante do Bahia. Do Bahia. E não um triunfo. Você pode usar também o triunfo, porque é um sinônimo, mas uma vitória / triunfo do Bahia, mas foi uma vitória do Bahia, uma vitória importante que coloca também, né, essa esperança no torcedor de que, no mínimo, eu já falei algumas vezes, eu não acho o Bahia favorito ao título brasileiro. Mas hoje o Bahia se coloca como candidato à liderança do Campeonato Brasileiro. Você fala isso, porque é o seguinte, o ano passado, a grande surpresa do primeiro turno, já nesta rodada, era o Botafogo, certo? Sim. Hoje dá pra gente dizer que a grande surpresa, não que ninguém esperasse um bom desempenho do Bahia, mas é uma surpresa, tá ali na ponta. O Botafogo tinha mais pontos que o Bahia, né? No ano passado foi uma coisa assim de louco que o Botafogo fez no primeiro turno e foi de louco também que fez no segundo turno, só que é o contrário. E hoje eu ouvi Breiler Pires dizendo o seguinte, que o futebol praticado hoje pelo Bahia é melhor do que o futebol praticado pelo Botafogo ano passado no primeiro turno, comparando os dois bons momentos. Eu gosto mais também. É isso mesmo? Eu gosto mais também. Eu acho que ele domina mais os adversários, né? São resultados menos dependentes de defesa e contra-ataque. Cede menos chances, cria mais. Você quer um exemplo, assim?
Quantas vezes se discutiu, estava até revendo a escalação de hoje, que, não dá para jogar Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, né? Esse meio-campo é muito bom tecnicamente, mas ele vai ser muito frágil, ele vai conceder muita coisa. E o Bahia tem conseguido se impor, né, com essa formação, que, como ele disse, o Elton é a força máxima, é a formação ideal aqui do time. Sim, o Arias que está na Copa América. Exato. Então, assim, hoje a minha relutância ainda em definir um bloco de candidatos ou favoritos ao título é que a gente está na fase atípica do campeonato. Atípica, por assim dizer, né? Porque aqui no futebol brasileiro não é atípico ficar no meio da Copa América ou os times jogando. Mas quando estiver todo mundo com força máxima, a gente talvez entenda melhor qual que é o teto de cada time. Mas, se você tirar Palmeiras, Flamengo da equação, eu acho que o Bahia está num grande bolo ali, do qual ele não pode sair. A gente só vai saber esse pacote, esse grupo de favoritos de fato, o tamanho das forças, quando fechar a janela de transferências, porque ela pode ter um impacto enorme, mas eu acho que se, como o Calçade gosta de dizer, hoje, 27 de junho de 2024... Flamengo e Palmeiras são os grandes favoritos. Colados vem Botafogo e Bahia. O Atlético Paranaense estaria se o Cuca não tivesse. Um time que não dá para você descartar. Se o Cuca não tivesse largado o clube, não dá para descartar o Atlético. E eu estou quase largando o Inter, que eu teria colocado no começo. Os outros times não dá nem para cogitar serem campeões. Então dá para ter uma noção dos que tem pouquinha chance razoável, chance um pouco maior, nesse momento pré-janela de transferências. Essa janela de transferências pode mudar completamente o cenário. Por exemplo, o Cruzeiro que está ali com 20 pontos fez a janela mais chamativa até agora, né? Então é um time que tá batendo alto ali com o que tem. Na janela pode entrar na briga. Já botou uma pressão nos que chegaram. Porque... Sim. É verdade, já chega com a responsabilidade de manter esse nível. As coisas mais difíceis do mundo é querer imaginar... Na próxima rodada a gente vira 1/3 do campeonato. Isso. 13 rodadas, não sabe o que vai passa acontecer. 1/3. Você pegar assim, se o Brasileirão fosse uma estrada, né? Você tem 2 tipos de estrada. Aquela com 5, 6 faixas, postos de gasolina, estrada na linha reta, estrada maravilhosa. Então, você consegue imaginar que horário você vai chegar. Só que o Brasileirão é uma estrada que é cheia de buraco, caiu a ponte, o posto de gasolina não está funcionando. É igual as estradas que o Geode está enfrentando lá na neve. Tem uma barreira, tem ali estão assaltando na estrada também. Seu carro corre o risco de enguiçar também. De enguiçar. E algumas latas velhas. Então, cara, você fala assim, me diga quem que vai chegar e que horário. Você fala assim, esse é o Brasileirão. Cara. Você olha o campo, cara, Fonte Nova e o Castelão... Completamente. Não merecem, sim, os times que jogam, no caso do Brasileirão Série A, do Fortaleza e do Bahia, poxa, eles mereciam coisa melhor. Melhor, sim. É um horror. O próprio Voivoda já reclamou várias vezes. Também Castelão, cara, a área, aquele termo que a gente fala no futebol, que é o funil, né? Que são as 2 traves, você vai puxando assim um funil, que é de onde sai a maioria dos gols. Sim. Realmente, o gramado tem a marca. Sim, ele está ali, ele é pobre, não tem grama, ele não tem cor, ele é cheio de buraco. Então, assim, isso é o campeonato. Ainda o Fortaleza tem que jogar nesse campo. E todas as viagens do Fortaleza são viagens continentais. Para jogar. Sim. Todas. É mais difícil o campeonato do Fortaleza, do Bahia. Só para não perder aqui também de vista, tem vários jogos aqui ainda para falar, mas o Vasco. O Vasco, depois que saiu seu treinador, o Pacheco, o Vasco consegue uma goleada para cima do São Paulo, super inesperada. E o Vasco hoje foi competitivo contra o Bahia. Eu me colocando na posição do vascaíno, temos vários companheiros nessa condição, né? Eu vou ver o copo meio cheio hoje, porque de fato competiu, ficou no jogo. A expulsão do David, o segundo cartão amarelo é totalmente fora de lugar para mim, porque foi uma falta de jogo, uma falta que existiu, mas não houve qualquer, nem maldade, nem má intenção, é um movimento de disputa ali. Várias disputas acontecem de sobrar uma mão na cara, isso aí não é nem imprudência, é um movimento normal do corpo ali. Então não consigo ver a lógica dessa expulsão. Acho que a arbitragem tem que trabalhar em conjunto nessas jogadas. Se o juiz não viu por causa da posição dele, o quarto árbitro está ali, ele faz parte da equipe de arbitragem, ele pode ajudar também, os auxiliares, enfim.
Tem que trabalhar em equipe para chegar à melhor decisão, já que o VAR não pode interferir nesse tipo de jogada. Mas, independentemente disso, mesmo que tivesse perdido 11 contra 11, o Vasco foi ao campo de um dos melhores times do campeonato e fez jogo. Vamos lembrar o que foi o Vasco naquela sequência dos 4 jogos do Álvaro Pacheco, né? Um time sem... Não era um time. Sem plano de jogo, sem estrutura, sem capacidade mental. Assim, acho que olhando para frente, você consegue tirar das 2 últimas atuações, da do Vasco e da do São Paulo, não precisa nem falar porque foi ótima, mas da atuação de hoje eu acho que você tira mais perspectivas de recuperação do que más notícias. E Vasco e Bahia tem algo que eu acho que vão pesar a favor dos objetivos dos dois no campeonato. Temos 14 equipes envolvidas em competições internacionais. Todos os brasileiros vão disputar pelo menos 2 jogos em mês de semana em que eles estarão descansando, treinando, recuperando, entrosando, né, fazendo o time funcionar melhor. O Bahia se aproveitou disso. Essa é a pergunta. Mas independentemente do treinador. Sim, o tempo tem. O tempo vai existir, né? E eu acho que até o treinador que aceita vai observar isso. Mas para o treinador poder usufruir disso, ele tem que estar lá. Não pode ser uma coisa... Não pode ser uma coisa... Okay. E saber usar o tempo, que já vi técnicos que... Eu não vou falar exatamente qual técnico aqui, mas uma vez estava numa situação muito boa no campeonato, eu fui entrevistado. O técnico é bom, mas ele sabia que o time estava jogando mais do que ele mesmo acreditava. Podia não estar jogando, mas do que ele acreditava. E o time ia ter uma paralisação de 1 semana ou 2 semanas, não lembro exatamente o que ia acontecer, eu não lembro, mas resumindo, eu falei assim, bom, agora você pode descansar, o time vai melhorar ainda mais. Ele falou, queria que não parasse, porque está... Mas até o interino vai ter tempo, mesmo que seja um interino no Vasco, ele vai ter pelo menos 2 datas livres, né? O Bahia tem a Copa do Brasil, né? Enfim, tem essa questão que pesa também, mas é um tempo valioso nesse momento da temporada, né? Em julho tem a pré... também tem a Copa do Brasil. O Vasco também tem a Copa do Brasil. Fortaleza. A questão é você utilizar 2 semanas cheias que são valiosas num calendário, como o Calçade falou, que é uma estrada totalmente caótica. Então, eu acho que isso pode também ajudar as 2 equipes. E ainda, no caso do Vasco, independentemente de ter um técnico ou não, é tempo, né? Que é algo valioso. O Vasco, depois da saída do Álvaro Pacheco, ele parece que ele tem mais resistência. Ele conseguiu, no caso do Bahia, está enfrentando um dos líderes do campeonato. Né? Não é algo assim simples. Né? Ele não disputou o jogo contra uma equipe da zona do rebaixamento. Ele conseguiu resistir. E bem, ele só tomou o segundo gol depois de ficar com um jogador a menos. No final do jogo. Pode ter aí pode ser uma saída. Eu acho que é como usar isso, mesmo sendo uma derrota, dentro do vestiário. Pegando a vitória passada, esta resistência, às vezes você tem que dar uma dourada na pílula para os jogadores para levantar. E eu acho que o Vasco tem elementos para fazer isso. O que é surpreendente até. Porque parecia numa rota, assim, estava em parafuso e assim, não acontece nada com o Vasco, que aconteceu. Sim. Então é possível, acho que pode ser que o Vasco tenha um caminho aí para começar a tentar escalar aí a zona do rebaixamento. Que ele já está ali na 15ª. Ali mas está fora. Mas está fora. E tem gente pior. Está fora. O Vasco o Fluminense tem 6, o Vasco tem 10 pontos, já são 4. O Vasco, esses pontinhos que ele vai beliscando vai ajudando.